psicológica, tá vendo? A avaliação psicológica, porque a gente precisa observar tudo. E é por isso que as pessoas têm tanto medo de psicólogo, gente. Por quê? Porque a gente precisa aprender a notar o que o paciente está tentando demonstrar para você, o que a pessoa sendo atendida está tentando demonstrar para você através das expressões corporais, físicas, do jeito que ela se veste, etc. Porque diz muito, sabe? Você percebe, você aprende a perceber quando a pessoa está incomodada, né? Você aprende a perceber quando a pessoa, ela tá fugindo. A pessoa, ela olha para os lados, ela não olha para você, ela olha para baixo, né? Ela tem algum tique. Eu tinha uma paciente que ela era muito boazinha, sabe? Nossa, a vida inteira dela, ela era assim, ai, eu sou muito compreensiva e não sei o que. Mas nas sessões, a primeira coisa que ela fazia, quando ela chegava na sessão, minha gata até acordou no sul. Olha, gente, a neném aqui, ó. Está dormindo, neném, mamãe. Como é que é? A primeira coisa que ela fazia, quando ela chegava no consultório, era pegar a almofada e ficar assim, ó. Ela falando da forma mais doce possível, né? Mas ao mesmo tempo que ela estava falando que ela era uma pessoa gentil e completamente compreensível com os outros, ela apertava a almofada como se ela estivesse enforcando a almofada, sabe? E era uma pessoa completamente que encobria e que não expressava agressividade de forma nenhuma. Era uma pessoa que estava ali a ponto de enforcar alguém, necessariamente. Filha. Vocês estão vendo isso aí, né? Agora, disso tudo que foi dito aqui em relação ao comportamento, nós estudamos muito isso e muito mais, por exemplo, quem faz administração mercadológica, né? Quando a gente parte para essa questão de analisar o comportamento do consumidor, quando a gente parte para essas questões de encaminhar o consumidor para que ele compre o que a gente quer que ele compre. Por exemplo, ninguém precisava de celular. Alguém precisava de celular aqui? Não, ninguém nem sabia o que era isso. Ninguém precisava de celular, a gente ficava em casa esperando o telefone tocar, porque a pessoa ainda avisava assim, olha, tal hora eu vou ligar para você. Não tinha esse negócio de tu estar dormindo, a pessoa tá ligando para ti, não. Então, assim, quando você vai para o mercado, você estuda os comportamentos de consumidor, você mapeia e você determina a sua estratégia para que aumente o seu consumo ou para que você crie uma necessidade. Um outro ponto, você falou da frenologia, e eu lembrei bem que isso daí foi feito basicamente, que é o que acontece até hoje em dia, foi só um meio de categorizar seres humanos, né? Sim. E eu vejo meu filho falar muito, porque o meu filho ele é educador físico. E a partir do comportamento, das respostas corporais que os clientes dele dá, e que ele observa, ele consegue, por exemplo, saber se a pessoa tem uma tendinite ou se a pessoa está com o músculo XYZ inflamado, entendeu? Então, assim, o corpo ele realmente fala, mas não para você usar o que ele fala como clarividência. Exatamente. Né? As evidências estão aí, você usa pro bem, pro mal, ou aplica de forma correta ou não, se você quiser, né? É bem assim. Não, exatamente. Como eu falei, como avaliador psicológico, quem vai trabalhar com pessoas, a gente precisa estar ciente e observar realmente como que a pessoa está se comportando, como ela está se expressando, né? Isso serve para acrescentar ali ao que você está querendo falar sobre ele. Porque às vezes, gente, o paciente ele não consegue se expressar, mas o corpo dele fala. A forma com que ele usa as mãos, a forma com que ele se veste. Uma das primeiras coisas que a gente nota quando a pessoa chega no consultório, como é que ela está se vestindo? Né? Como é que ela veio? Não que você, para ir para um consultório, você precisa estar extremamente lindo, maquiado, perfeito. Né? Não é isso. Mas uma coisa que a gente percebe é que quando a pessoa está bem, quando ela começa a avançar na terapia, ela quer mostrar para o terapeuta que ela está indo bem. Então ela começa a ir, antes ela ia de chinelo, ela começa a ir de sapato,
ela começa a pentear melhor o cabelo na hora de ir, passar perfume, né? E eu sempre aponto isso, né? O paciente, quando ele vai avançando, e ele começa, é engraçado que uma das primeiras coisas é passar perfume. E aí a pessoa já chega e fala, você tá cheiroso hoje, né? Aí a pessoa já sorri logo e você já entende que tá tendo uma melhora aí, tá tendo uma evolução aí do caso. A gente percebe muita coisa. A gente percebe quando a pessoa tá com raiva da gente, quando a gente aponta uma coisa, ou a pessoa olha pro chão, né? Quando você confrontou, a pessoa olha pro chão, ou a pessoa ela olha fixamente pra você. Tipo uma série de coisas que a gente vai percebendo no comportamento da pessoa que diz muito sobre o caso dela, né? Pessoas que estão a gente fala, né? A gente não dá pra saber que a pessoa ela vai cometer suicídio, não dá pra saber que a pessoa tá com depressão ou não. Depende. A maioria das vezes, não vamos generalizar, mas muito do que se vê, como a gente está estudando na disciplina de psicodiagnóstico, um dos primeiros sintomas da depressão é o humor deprimido. A pessoa não tem vontade de viver, ela não tem vontade de estar ali, ela não tem vontade de fazer as coisas. Então são pessoas que elas vão se vestir de maneira extremamente desleixada, são pessoas que não vão se importar nem um pouco com a aparência delas, são pessoas que não vão se importar, inclusive, em ser cordial com o psicólogo, né, de chegar e falar bom dia, boa tarde, pessoas extremamente cabisbaixas. Então, quando a gente fala de comportamento corporal, a gente está falando desses sinais que a pessoa dá para você, que você visualiza, né, que você vai visualizar para você conseguir complementar as coisas. Então, por exemplo, gente, é muito legal, quando a gente vai treinando, a gente consegue saber quando a pessoa, eu vou falar isso aqui, vai parecer muito charlatanismo, mas a gente consegue saber quando a pessoa tá mentindo. A gente aprende, e não é geral, não é tipo, a gente aprende quando não, a gente aprende quando o paciente tá mentindo, porque a gente começa a observar o comportamento dele ao longo das sessões, e quando ele não tá feliz com uma coisa, a gente aprende a saber que ele não tá feliz com uma coisa. É incrível esse processo. Por isso que eu digo que as pessoas têm tanto medo de psicólogo. Porque como você, de alguma forma, compreendeu o comportamento do outro, você percebe que a pessoa mente, às vezes, ou ela fala mais baixo, né? Ou a pessoa, ela fala uma coisa que deveria ser feliz, mas ela tá com uma expressão completamente neutra, sendo que, mas você não tá feliz, não era pra falar desse jeito. A pessoa começa a ter um tique, né? A pessoa tem uma expressão que é bem contraditória. A gente começa a perceber esses sinais. E esses sinais, às vezes, são físicos. É por isso que o psicólogo, ele precisa ser muito observador. E estar totalmente atento ali, falando de sessão clínica, mas de qualquer outra área. E estar completamente atento ali. Eu já ouvi muita gente falar o seguinte: se os meus pacientes soubessem que eu tô ruim, a condição, o estado mental que eu tô antes de atender, eles não gostariam de ser atendidos por mim. Peraí. Como assim você está atendendo outras pessoas lotado de questões e problemas? Não é que você não tenha problemas, que você não vá ter problemas, mas eu, Violeta, é minha opinião, não concordo em você ir atender uma pessoa estando preso em outra situação. Aconteceu uma coisa muito difícil, você tá muito mal, vou atender. Você não vai conseguir dar atenção para aquela pessoa que ela tá precisando, porque ali no consultório seu sofrimento não faz diferença, entende? Você precisa estar totalmente focada no que o outro ali tá falando, no sofrimento dele. Então, se você tiver alguma coisa que tá te incomodando muito, que você não está conseguindo desviar sua atenção para outras questões, você está sendo injusto com o seu paciente se você for atendê-lo em um estado mental de confusão, de tristeza, de angústia constante, entende? Então, eu já fiz muito isso. Eu não tô bem, não estou legal, estou completamente triste. Eu não falo isso pro paciente, né? Eu estou extremamente triste. Não. Falo, olha, por conta de alguns problemas, de algumas questões, podemos remarcar a nossa sessão para outra coisa que atrapalha muito, cansaço. Gente, se eu tô extremamente cansada,
que eu sei que eu não vou render, porque é um trabalho, né? É um trabalho, você tem que estar ali com a atenção ali voltada para outra pessoa. Se eu percebo que eu não vou conseguir, que eu tô cansado o suficiente para dormir, e só tô pensando nisso, eu remarco, sabe? São poucas ocasiões que isso acontece. Mas, às vezes, é melhor você perder ali um dinheiro, se você estiver pensando na questão financeira. É melhor você perder o dinheiro, mas manter a qualidade dos atendimentos, do que você ir se forçar a atender. Mas é claro também, você não vai dizer, eu tô ruim todo dia, vou remarcar todas as sessões dessa semana. Não, peraí, não é bem assim. Primeiro, se você tá ruim todo dia, por favor, vamos marcar aí um psicoterapeuta, vamos procurar um auxílio profissional, porque você precisa estar bacana para atender outra pessoa. Railson, por dia, eu atendo... Parando pra pensar, tem dias que eu atendo 3 pacientes por dia, tem dias que eu atendo 2. Porque como eu tô trabalhando de manhã e de tarde, eu atendo só à noite. Mas assim, tem gente que atende muito mais. Tem gente, quem trabalha pra plano de saúde, menino, é 10 atendimentos por dia, 5, 6, 10 atendimentos, cara. Eu não acho que eu vou conseguir chegar a esse nível, não, de atender. Eu acho que eu vou parar nos 5. Quando eu tiver 5 pacientes por dia, acabou. Não tem, porque você não rende, entendeu? Railson, no início é bem difícil. E outra coisa, eu vou falar uma verdade aqui pra vocês, que eu falei com a turma de avaliação 2. Gente, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, sim, rede social dificilmente ajuda. Dificilmente ajuda a conseguir paciente. Porque a psicologia, ela é um serviço muito boca a boca. As pessoas, elas não sentem tanta confiança, né? Quando é que elas sentem confiança de ir no psicólogo? Quando teve um amigo dela que já foi num psicólogo e falou, essa fulana aqui é boa. Os pacientes que eu tenho agora são todos de recomendação. Não tem nenhum que eu diga, veio de rede social, nenhum. Todos, inclusive meu Instagram é bem flopado, né? Mas todos eles são de recomendação, de boca a boca mesmo. Por isso que, na verdade, não só por isso, né? Claro que a gente tem um compromisso ético, etc. Mas se você faz um bom atendimento, as pessoas que você vai estar atendendo vão te recomendar para outras e outras e outras. Entende? Vão pensar em psicólogo, mesmo que ela não esteja mais em tratamento, isso já aconteceu comigo. Atendi a pessoa teve alta, né? Saiu do tratamento. Mas mesmo assim, quando alguém perguntava pra ela sobre psicóloga, ela ia lá e me recomendava. Porque assim, é de confiança. Até porque psicólogo é um negócio que a gente precisa ter bastante confiança. E pra falar a verdade, não é todo mundo que inspira confiança, não. Exatamente. Não é todo mundo que inspira confiança. Por exemplo, nos planos de saúde, tem até uma certa rotatividade incômoda, entendeu? Uhum. Além de ter uma fila grande, tipo 3 meses, só para os colegas terem noção. Sim. Porque plano de saúde as pessoas acham que é aquele negócio, você tem dinheiro, chega lá e tem. Não é assim que funciona. E fora que plano de saúde paga mal pra caramba. Gente, sabe quanto... Desculpa, e a gente paga uma Márcia. grana, e a gente ainda paga uma grana doida, né? Não, mas só, enfim, só pra... e ainda tem a rotatividade lá dentro, né? Exatamente. Porque muitas vezes você está sendo atendido por um profissional, aí por algum motivo ali a sua vontade muda um profissional, né? E ainda tem essa questão do profissional não ser alinhado com, por exemplo, alguma questões de religiosidade. Eu tenho uma amiga que ela sempre resistiu a ir a psicólogo, muito embora ela saiba que precisava. E aí, nesse período de pandemia, eu conversando com ela, eu disse, olha, eu sei que existem psicólogos XYZ, que eles não vão fazer nenhuma interferência em relação à tua questão religiosa, que você vai poder conversar abertamente, vai poder conversar sobre tudo que você estiver precisando. E aí eu repassei os nomes para ela, e aí ela foi. Porque é muito assim, dependendo do lugar onde você trabalha também, tem um psicólogo lá, ou um médico, ou sei lá, quem qualquer que chega, olha pra você e diz assim, você precisa de um psicólogo, mas ele não prescreve. Não prescreve, Não prescreve. Não prescreve. Já vivi essa situação no meu trabalho de
médicos, enfim, vários profissionais falaram, por que você não vai no psicólogo? Porque eles achavam que as dores que eu tinha era sintoma, né? Era sintoma. Eles nunca diziam que eram as lesões que eu tinha. Tu sentisse a coisa da tua cabeça. Até que eu peguei por minha conta, depois de conversar com uma médica particular, ela me deu o encaminhamento, fui, a psicóloga mandou eu no psiquiatra, o psiquiatra olhou pra mim e disse, mulher, você é normal. Toda aleijada. Mulher, você é normal. Aí eu olhei pra ele, nossa, eu sou normal. Mulher, você é normal. O que você tá sentindo é normal. Se você não sentisse aí, sim, eu ia ficar preocupado com você. Aí pronto, daquele dia em diante, gente, a dor que eu sinto é normal, é física mesmo, não tem problema. Mas é assim, é uma ciranda que te envolve e você fica até com medo realmente de procurar um psicólogo, porque tu não sabe. Sabe. E o plano de saúde tem um problema muito grande de pagar, como eu estava falando, paga muito pouco, gente. Plano de saúde, o que paga melhor que eu sei é a GEAP, que é R$50 por sessão. Por sessão, R$50. Mano, aí tu para pra pensar, por exemplo, eu tô alugando um ponto comercial novo, tá? R$1.300. Quantos pacientes eu preciso atender por mês pelo plano de saúde para conseguir cobrir esses R$1.300 e mais ter um lucro, pagar água, luz e ter um lucro ainda para conseguir sobreviver, entendeu? É caro pra caramba, sabe? E as pessoas... Oi? É chato também porque, tipo assim, acaba sendo mais vantajoso tanto pro profissional quanto pro próprio paciente pagar particular, sim. Porque o plano de saúde é caro pro paciente e paga pouco pro profissional, né, pro médico profissional. É por isso e aí que acaba mais... Não é. E é por isso que muitas vezes o profissional ele não quer atender por plano de saúde. Não quer. Quer muito pouco, gente. É nada que paga. Poxa, imagina só, a Lívia tava falando aí de gente que recebe menos de R$20, a Unimed paga 30. R$30 por paciente, gente. É por isso que, às vezes, quando o profissional ele atende pelo plano de saúde, primeiro, que ele atende mal, né? Ele atende por plano, atende mal. Segundo, que atende com um tempo menor do que era para ter, porque é para conseguir atender mais gente e conseguir fazer o seu valor ali, né? Então, é difícil, cara. É difícil a gente parar para pensar que, poxa, tu recebe R$30 por paciente e o trabalho que dá. O Railson tava falando aí da questão do plano de intervenção. Imagina que se tu atende 10 pacientes por dia, primeiro que você tem que estudar o caso dos 10 por dia, entende? Por exemplo, eu vou falar pra vocês como eu trabalho. Eu trabalho com a pranchetinha, né? Vou anotando as palavras principais, as coisas que foram surgindo. E aí, toda sessão, no final da sessão, eu monto o relatóriozinho da sessão pra ir acrescentando a evolução do caso. Antes de toda a sessão da pessoa, eu vou lá na minha pastinha que eu escrevo. Eu preciso comprar um tablet, que isso vai me ajudar muito. Vou lá na pastinha que eu escrevo, leio o que aconteceu nas últimas sessões, né? O que ficou. Aí é claro que a gente não vai delimitar o que o paciente vai falar ou não naquela sessão. Mas aí a gente vai tirar aí os pontos de interpretação e etc. Pra, primeiro, você saber mais ou menos para onde direcionar nas próximas sessões. Segundo, para você entender o que você precisa questionar ali para ele, o que ainda ficou um pouquinho encoberto. Terceiro, é para você notar os pontos em que talvez você tenha falhado no meio do caminho. Então, imagina que você tem que fazer isso com os 10 pacientes por dia. Se você atende 10 pacientes por dia, 5 vezes na semana, são 50 pessoas na semana. Imagina só o que é trabalhar com 50 pessoas diferentes, com demandas diferentes, sofrimento diferente, intervenção diferente, por semana. Por semana. Menina, é caótico. É caótico. Sim, Leonardo, eu estou atendendo virtualmente. Bem pouco. Agora que voltou o presencial, né? Eu voltei a atender presencial faz uns meses. Mas as pessoas, elas não querem ser atendidas virtualmente. Porque virtual, ele é um pouquinho mais chato mesmo. Mas, gente, essa discussão, calma, que a gente ainda vai ter muito para conversar aí sobre questões profissionais, senão a gente vai passar a aula todinha falando aí dos problemas da... A gente não começou a falar de normatização ainda, minha gente. Calma aí. Pois é, gente, mas é difícil. O negócio é apertado.
novamente, é por isso que muitos profissionais não querem atender por plano de saúde, porque é a tristeza, é a decepção mesmo. É você pagar para trabalhar, porque você paga a sala, você paga consultório, você paga as coisas, né? E eu vou desligar a câmera, gente, porque a minha internet tá muito lenta. Se eu deixar a câmera e a apresentação, vai ficar ruim. Olha aí, gente, já tô em clima natalino já. Já começou o Natal já. Passou do meio do ano, já estamos preparados para o Natal. Mas, pois bem, gente, e aí, como é que foi a leitura dos textos para vocês? Foi difícil? Vocês acharam muito chato? E conseguiram entender? Eu anotei todas as dúvidas de vocês, imprimi, sublinhei algumas que eu vou sanar hoje, outras eu vou sanar indiretamente, mas outras eu vou sanar diretamente. Vou ler a pergunta e a gente responde, tudo bem? E aí, pessoal, o que vocês acharam da leitura desses textos? Olha, eu achei legal, eles se repetem, né? Ele cita uma matriz ali de pensamento que é muito parecido. Um complementa o outro, um abarca outras questões que o outro não abarca. Foi legal. Assim, professora, Oi, pode falar. o texto em si, em questão de estrutura de texto, ele é um texto bom de se ler. Só que, né, conteúdo... Tipo, no início eu tava entendendo, daí chegou a parte da matemática, aí eu vi aqueles números, aí eu fiquei, Enfim. É porque assim, gente, tem algumas coisas que, assim, é minha opinião, mas eu não... Enfim, né? Às vezes eu fico pensando se dentro da graduação a gente realmente tem a grande necessidade de saber como calcular todos os scores, sabe? Como calcular, assim, claro, falando de estatisticamente. Vamos aprender a calcular o alfa de Cronbach, sabe? Eu não sei. Até porque, como eu falei, tem um software que faz isso. É claro que você precisa entender para que ele serve, né? O que ele está calculando ali, mas não sei. Até hoje tem uns cálculos aí que eu não sei fazer não, gente. A maioria, se não duvidar. Mas eu sei o que aquele coeficiente ali tá me dizendo. Eu sei que se der tanto, significa isso. Se der tanto, significa isso. Agora, me pede para calcular alfa de Cronbach, coeficiente de correlação, Pearson, etc, manualmente, para um score de 100 pessoas, meu querido, aí você tá me pedindo demais, entendeu? Você tá me pedindo, inclusive, para errar os scores dos outros, porque eu tenho um aplicativo... Não tenho um aplicativo, eu tô só metaforizando. Tem um aplicativo, tem tudo aí informatizado, muito bem informatizado, que eu posso estar realizando isso. Inclusive, muitos testes psicológicos têm sistema de correção informatizada, que facilita muito o trabalho e, além de tudo, ainda diminui o risco de você errar, né? Por exemplo, o palográfico. Palográfico é aquele teste do pauzinho que todo mundo tem que fazer na hora de fazer o coisinha lá, de fazer o teste para tirar a carteira, né? O palográfico é um teste que é extremamente chato de corrigir. Olha, eu ia chamar até um palavrão aqui, mas eu lembrei que tá gravando. Eu fiz tive uma aula de palográfico recentemente, e é um negócio que tu tem que ter a régua, tu tem que ter ali como é que é o nome daquele negócio? Esquadro, transferidor, tem que medir pauzinho por pauzinho. Menina, olha, eu não tenho paciência para isso. Eu tenho um sistema, o sistema informatizado chamado Skip, que você escaneia o resultado, o que a pessoa desenhou, e o sistema, ele vai te dizer as informações que você precisa. Professora, mas tira muito do trabalho do psicólogo. Não, pelo contrário. Além de facilitar, ainda te dá a oportunidade de investigar muito mais coisas. Porque ao invés de você estar lá contando pauzinho, você está interpretando a entrevista, você está, de alguma forma, conciliando ali as informações, você está pensando em outras formas de avaliação. Pronto! Negócio de contar pauzinho o quê, menino? Tecnologia tá aí para isso. Então, assim, né? Claro, vamos aprender o que significa, o que é, o que ele representa, o que cada número representa. Mas eu não sei se a gente tem nem tempo
para aprender a calcular de um por um. Mas enfim. Se você discordar, discorde aí da sua casa, aquela. Mas, pois bem, pessoal. Hoje a gente vai falar de normatização e padronização, que são conceitos de determinada forma. Eu não gosto de dar aula com a câmera desligada, eu me sinto tão... não sei. Eu me sinto invisível, transparente. Filha, você quer entrar? Filha, entre. Eu me sinto meio estranho. Então, eu vou ligar a câmera. Exatamente, que eu sou blogueira, né, gente? Tem que prezar pela blogueiragem. Ok, pessoal, então olha só. Padronização e normatização são dois conceitos que confundem um pouco, principalmente por causa do nome, né? O nome deles é um pouco parecido, então a gente às vezes fica... é a mesma coisa? Não é não, não é a mesma coisa. Tem alguns autores que usam como quase a mesma coisa, mas não é não, viu? São coisas diferentes. Então, caraca, a internet tá difícil. Vocês leram, eu vi que algumas pessoas ficaram na dúvida quanto a essa questão do bom teste, né? O que um bom teste precisa ter. Os textos, eles são complementares. O texto daquele testagem psicológica, que são de autores norte-americanos, eu acho que são norte-americanos, não sei, também não me interessa. E esse que é do Pasquale. O Pasquale é brasileiro porque sim me interessa. Mas eles falam basicamente a mesma coisa, só que eu acho que a língua... Oi? Você tá gravando a aula? Tá gravando. Tá. Não, é porque a Jéssica não tá conseguindo acessar, ela tá com a internet muito ruim. Não, tô gravando, não se preocupa não. Tá. Que eu me perdi o que eu tava falando. Sim. Eu acho às vezes... Olha, minha gata fugindo, safada. Eu acho que às vezes o do Pasquale é mais escrito, realmente. Só que às vezes eu acho que a linguagem dos caras que são norte-americanos é um pouquinho mais fácil, né, de compreender. Mas eles são complementares, eles são muito similares, né? Eles falam muitas coisas que são aí muito parecidas. Mas chegamos à conclusão que um bom teste, ele precisa ter alguns fundamentos, precisa seguir algumas normas para ser considerado um bom teste, né? Porque se não tivesse, né, gente, qualquer teste da BuzzFeed seria o suficiente para ser considerado um score científico. Vem, filha, volta. Tem sachê. Ó o sachê. Não, quem saber não. Vai embora. Então, assim, a gente precisa ter uma limitação. A gente precisa saber quais são as normas envolvidas para saber se um teste é um bom teste. A gente confia no SATEPSI para isso, né? Porque o SATEPSI é o teste justamente que... O SATEPSI é o site, né? A legislação, é o conselho, é a organização que nos dá esse indicativo de que um teste é bacana ou não. Mas não é só isso, hein? Não depende, vocês não vão depender só do SATEPSI, não. E a gente vai ver por quê. Bom, então se você está trabalhando com avaliação psicológica, é óbvio que se você pega um teste, se você for um bom profissional, é claro, porque se você não for... Gente, não foi na turma de vocês ou foi na turma de avaliação? Foi na turma de avaliação 2. Teve uma menina que me falou que a psicóloga aplicou com ela o teste da casa, da árvore da pessoa. E na realidade, é um teste, né, que você desenha, mas é um teste que tem ali um padrão, que tem ali a forma de perguntar, tem tudo certo, direitinho. A psicóloga, ela não tinha o teste, muito provavelmente, só deu umas folhas em branco e interpretou, sei lá, fontes, vozes da minha cabeça ou do que eu lembro que eu estudei na graduação. Então, assim, quando você pega num teste, você precisa saber se ele é bom ou não, se ele é válido ou não. Como que a gente sabe disso? Como que a gente pode ter certeza absoluta de que um teste é um teste legal, né? Primeiro, que ele precisa ser uniforme nos seus procedimentos, né? Ele precisa ter ali uma norma, precisa ter um processo ali na sua fabricação, na sua construção, que precisa ser uniforme, né? Em determinados contextos ele precisa ser aplicado da mesma forma. Outra, a aplicação ela precisa ser facilitada. Não adianta nada você fazer um teste com grandes validades psicométricas, etc. E ser um teste que a pessoa precisa ler o manual 25 vezes para conseguir entender como é que aplica. Então vocês vão perceber que os testes eles têm fundamentos teóricos muito bacanas. Tem uns testes, eu acho que eu mostrei pra vocês, ou não sei se eu mostrei pra vocês, o teste que eu comprei recentemente, que é o teste da escala de depressão, escala Batista de depressão.
cara, que é um teste muito simples de aplicar e interpretar score. É um negócio completamente simples, mas que tem uma teoria muito boa por trás, tem grandes estudos de amostragem. Casa, árvore, pessoa é personalidade, Lívia. Para você investigar acerca da personalidade da pessoa. E aí, só que como eu estava falando, essa escala de depressão, ela é uma escala completamente simplificada, simples de aplicar, simples de interpretar, simples de calcular score, não tem nada que você tem que ficar batendo cabeça para fazer, porque isso, inclusive, diminui a chance do erro. Porque se tem um negócio que tem condições extremamente específicas, o profissional tem que ser também mais que extremamente capacitado para aplicá-lo. Não que não tem que ser capacitado, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês não me interpretam assim. Mas é isso. Então, o teste ele pode ter grandes validades psicométricas, grandes cálculos, a maioria deles tem, só não os projetivos, mas grandes cálculos, grandes coisas, porém ele precisa ser fácil de aplicar e de interpretar. Porque o avaliador psicológico, não cabe ao avaliador psicológico ficar catando se o teste é preciso, é válido ou não. Vou calcular aqui para ver se ele é preciso, se ele é... Enfim, não faz sentido, entende? Não faz sentido. O papel do avaliador psicológico, se você não for um construtor de instrumento, é saber qual instrumento que eu tenho que aplicar, montar minha intervenção, montar meu plano de ação, montar as coisinhas, aplicar o instrumento e interpretar. Não é meu papel como avaliador psicológico ficar catando milhinho para saber se o teste é preciso e válido, entendeu? Então, enfim, primeiro, o teste tem que ser fácil de aplicar e fácil de interpretar os scores. Então, é por isso que tem muitos construtores de teste que estão optando pelo sistema informatizado. Inclusive, gente, deixa eu mostrar essa maravilha aqui pra vocês, que eu tô doida pra comprar esse teste. Esse teste aqui é da UFRR. E chorem, eu falei pra vocês que a UFRR tá lotada de teste, gente. É de chorar, porque foram anos pra esses testes chegarem lá. É de chorar, que é muito teste, cara. É lindo, tá? Tem um armário lotado de teste psicológico lá na UFRR. Quando eu vi, menina, as lágrimas encheram os meus olhos. Porque até semestre passado eu estava preocupada com a disciplina de avaliação 2 e com a disciplina de avaliação 3, que eu vou ministrar a avaliação 3 semestre que vem. Porque não tinha teste e eu não tinha como comprar. E aí eu fui conversar com a professora Soraya no início do semestre, ela falou, não, mas a gente tem os testes. Eu, meu Deus, tem os testes. Aí olha só, esse daqui é o inventário de personalidade, de habilidades sociais, ou de personalidade, ó. Inventário é o IHS, inventário de habilidades sociais, né? E eu tô mostrando ele pra vocês pra dizer que esse é um dos testes que tem a correção informatizada. Ele é um teste que ele vem com um crivo de interpretação, ele vem com as coisinhas tudo bonitinho pra você interpretar manualmente, mas, porém, entretanto, tem um sistema informatizado que facilita, ó, anos-luz a interpretação desses dados, desses scores. Avaliação 3, não sei te dizer, Gil. Eu não sei. Não sei, mano. Faz muito tempo que eu me formei ano passado. Eu não lembro. Não lembro mesmo. Mas, enfim. Então, cada vez mais os construtores de testes têm facilitado ainda mais a interpretação desses scores. Justamente não é porque, é porque eu gosto de você. Não, é porque eles querem realmente diminuir a chance de errar. A chance do erro é diminuída se fica a cargo de um sistema informatizado, né? Criticando o ser humano. Outra coisa, um bom teste é aquele que é útil e produz resultados que podem ser contestados e replicados. Não adianta nada a pessoa construir um teste que só ela sabe interpretar, que só ela sabe o que ele está dizendo ali, os dados. Não adianta. Não vai conseguir, não vai ser um bom teste. Por quê? Inclusive, não só o teste, mas os resultados. Os resultados que a gente dá na avaliação psicológica, eles têm que ser facilmente replicados. Eles têm que ser facilmente contestados, inclusive, porque você tem que dar todas as informações ali, se for para pesquisa, né, por exemplo. Mas assim, se você produz um conteúdo ali, uma pesquisa, resultados, que você primeiro não sabe nem explicar de onde que você tirou. Aí tirei Vozes da Minha Cabeça, Arial 12, fonte.
sabe, como é que vai chegar outra pessoa? Isso não vai ser científico, porque se esse resultado, se essa forma de aplicação, enfim, não puder ser replicada, você não pode dizer que o seu experimento, sua pesquisa é científica. Porque a pesquisa, ela precisa ter esse papel de poder vir outras pessoas olharem para sua pesquisa e falar, vou replicar, ou então, vamos ver se essa pesquisa aqui tá certa, entende? Então, a gente tem que pensar nisso também, ok? Bom, gente, vamos diferenciar o que são normas e padrões. Primeiro, tanto as normas quanto os padrões, elas dizem respeito à uniformidade desses procedimentos que são utilizados para construir, delimitar testes. Isso tudo para que um teste seja válido e preciso. Validade e precisão são dois conceitos que a gente vai ver na próxima aula, né? A gente vai ver tudo junto, validade e precisão. Eu acho que eu até delimitei uma aula só para validar, mas não precisa. Não é tão extenso assim que não dá para dar em uma aula só, eu acho, eu espero. Mas enfim, então padronização significa uniformidade na aplicação do teste. A padronização são as regras, as instruções manuais, né, do manual, que dizem respeito a como que você precisa aplicar, interpretar como você precisa aplicar esse teste. Relação com o ambiente, relação com o seu comportamento, relação em como que você vai ler as coisas, em como que você vai dar as instruções, tudo isso faz parte da padronização. A normatização é a respeito dos scores. Então, a normatização tem estudos que são estatísticos, né? A padronização não tanto. Mas na normatização tem estudos estatísticos, tem coisas que é para quê? Para que você consiga interpretar aquele score da pessoa com base numa média, né? Então, a normatização ela serve para isso, para que você consiga comparar, interpretar esse score do sujeito com relação a uma amostra, a uma população geral. Então, padronização, aplicação, normatização e interpretação dos scores, ok? Bom, então vamos falar primeiro da padronização e eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Tem uma medida que a gente usa muito pouco porque é uma medida meio confusa, né? Aquela medida de polegada e pé. Tem essas medidas que são meio estranhas, né? Aí vamos medir a TV por polegada. Eu já tentei fazer isso uma vez, comprar uma TV. É medida americana. Só estadunidense mesmo. Faz americana. Isso. Que não faz nenhum sentido, porque é estadunidense. Norte-americana. Não faz nenhum sentido, porque tem um monte de tamanho diferente. Uhum. Não, exatamente. Polegada. E essa é a questão do pé, né? Porque o pé, cada pé tem um tamanho diferente. Né? Então, assim, qual é a medida do pé? Eles delimitaram lá, eu acho que é 30 centímetros, gente. Não lembro quanto é que é a medida padrão do pé. Que eles usam os pés. Não sei. Mas, assim, questão do pé é uma coisa que é meio estranha, né? Você usar essa medida, porque, tipo, qual é o tamanho de um pé? O pé médio? O meu pé não tem 30 centímetros, eu acho. Acho que tem menos, não sei. Ou mais. Calço 37, será? Nunca se sabe. Mas, percebam que esse negócio de medida por pé, medida por polegada, é um negócio meio... Menino, mede por centímetro, que a régua é uma só. É isso que é a padronização. Imagina se todas as vezes que a gente fosse medir... É igual o campo de queimada, não tem? Campo de queimada sempre dá briga. Vamos medir quanto que é o campo de cada lado. Aí vai lá, uma pessoa mede um campo, outra pessoa mede outro. Mas o outro fulaninho tem o pé maior do que a pessoa que mediu o primeiro. Aí você fala, não, mas o campo de vocês tem mais espaço. Não, tem não, olha aí, eu vou contar. Não, mas o meu pé deu diferente do teu. Mano, não tem como a gente ter uma medida precisa se a gente não tiver o padrão, se a gente não tiver a referência a quem eu posso aplicar as outras coisas. Porque, cara, se todas as vezes que eu fosse medir uma TV, eu tivesse que ir de polegar e polegar, o meu polegar ia dar um número diferente que tá lá, e aí pronto. Alô, Procon, eu gostaria de fazer uma devolução aqui, que a minha TV tá com a polegada errada. Então, a padronização é exatamente essa referência, essa normativa. Não vou usar normativa, porque senão vocês vão confundir com normatização. Mas é utilizar essa referência como modelo para a gente julgar os outros.
E no caso, quando a gente fala de padronização, a gente está falando de aplicação. Então, ó, padronizar significa introduzir objetividade e uniformidade à administração, pontuação e interpretação do teste. Ué, professora, mas você acabou de falar que normatização é com interpretação de score. Sim, mas a diferença é que a padronização te diz assim, ó, a padronização vai te dizer, ó, para você calcular o score da pessoa, você tem que somar, depois subtrair por isso aqui, depois multiplicar por isso aqui. A normatização vai te dizer o seguinte, então o score da pessoa foi 40, beleza, sabe o que esse 40 significa? Significa que ele está muito abaixo da média. Ele está muito abaixo da média, então significa que ele está tendo desempenho baixo. Então perceba que tem uma diferença. A padronização vai te dizer o como que você deve fazer as coisas de acordo com uma referência. A normatização vai te dizer o que significa esse resultado aí que você obteve, né? Claro, mediante estudos, mediante ali uma coleta de amostragem, etc, ele vai te dizer, esse score aí significa isso com base em estudos que a gente realizou, ok? Conseguiram entender essa diferenciação, gente? Vou falar um exemplo pra você. Sim, eu vou... Oi. Só, posso fazer uma pergunta assim do nada, prof, que me deixou muito aflito? Diga. É se os testes, eles podem, a gente vai usar eles, ou eles são só pra gente ler os manuais mesmo? Turururu, depende. A gente usa ele no curso? Depende, Raios. Na verdade, o objetivo é usar. Só que no ensino remoto não dá. No ensino remoto não tem como vocês utilizarem os testes. No presencial? Presencial tem. No presencial tem. Tem, inclusive... Mas não gasta, não? Aí a universidade compra mais, né? Então, é porque assim, normalmente, vou falar pra vocês. Normalmente a gente aplica dentro de sala de aula e a gente tira xerox. E caramba, tá gravando, né? Nem pode.